Bom dia, amada igreja. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus esteja no nosso meio, amém? Que bom, queridos, que você, que nós estamos aqui na casa do nosso Deus, para junto podermos adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a adoração. Quanto a você também que está em casa, nosso bom dia, nosso seja bem-vindo. Que Deus te abençoe e também te guarde. E que nessa manhã, você possa, por meio da palavra de Deus, sentir o Senhor falar ao seu coração, aos nossos corações. E que você possa sair daqui mais feliz do que quando aqui você chegou. Queridos, você amigo que nos prestigia, né? Alguns amigos aí que estão vindo aí de viagem, né? Veio visitar os seus familiares, né? É bom revê-lo, é um prazer tê-los você aqui conosco, né? Que o Senhor te abençoe. É tão bom quando a gente vai chegando, né? Chega, aí mata aquela saudade, mas quando chega o dia de voltar para casa, é assim mesmo, né? São coisas. Nossos irmãos ali de Salvador também, né? Vamos dar uma saudação para os nossos irmãos que estão aí marcando presença conosco aqui hoje. Que Deus te abençoe cada um de vocês, querido. Queridos, eu não sei se vocês já pararam tiveram um tempinho esse ano, ou agora nesse final de ano, para fazer uma retrospectiva da sua vida, né? Uma retrospectiva da sua vida. A gente costuma ver que muitas lutas nós enfrentamos durante esse ano, né? Muitas mesmo. Uns mais do que os outros, outros menos, outros mais. Mas aqui estamos, né? E se estamos aqui, é porque o Senhor nos concedeu o privilégio. E em meio a todas essas lutas também, Ele nos concedeu muitas vitórias, né? E aí a gente vai avançando e conquistando os desafios. E a caminhada cristã tem esse segmento, né? Hoje a gente vence, mata um leão e amanhã, se possível, tem que fazer a mesma coisa e vamos conquistando a nossa vitória até o Senhor Jesus voltar. Querido, hoje eu quero falar um assunto que tem por título: Deus é o nosso amparo. Deus é o nosso amparo. Quando você olha para a sua vida, você percebe que Deus, Ele na sua infinita misericórdia, em sua infinita proteção, tem feito muito em nosso favor, né? Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor tem cuidado de nós, mas às vezes a gente passa desapercebido esses cuidados de Deus. Às vezes a gente só consegue ver Deus agindo nas grandes coisas, nos grandes livramentos. Mas a todo momento o Senhor tem cuidado de cada um de seus filhos, daqueles que o ama. Então Deus é o nosso amparo. Amém? Que bom que nós temos um Deus que nos ampara, que tem cuidado de nós, tem nos livrado, tem nos protegido, para que podemos estar contando essa história de mais um ano de luta, mas também de vitória. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para nós meditarmos nesta manhã algumas passagens do livro de Salmo, e ver o tanto quanto o Senhor pode fazer na vida daqueles que o buscam e daqueles que o amam. Salmo 124. Salmo 124. Salmo 124. Salmo 124. Vamos falar com o nosso Deus. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, pelo privilégio de podermos te adorar no teu santo sábado. Que bom estarmos entre amigo e irmão. Que neste momento, Senhor, por meio da tua palavra, fala aos nossos corações, aos nossos anseios e às nossas necessidades. Não temos nenhum merecimento, Senhor, mas te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 124, ele começa dizendo o seguinte. Um salmo escrito, na verdade é um cântico, né, de Davi. É um cântico. E ele começa dizendo o seguinte: não fosse o quê? O Senhor que esteve do nosso lado, diga, ó Israel. Querido, eu não sei quantas lutas você tem enfrentado. Não sei. Eu sei que eu tenho enfrentado algumas lutas
Eu sei que Davi ele escreveu esse salmo, mas também ele teve muitas lutas. Quando a gente olha, eu acho que todos nós se identificamos com Davi um pouquinho, porque ele foi um homem de grandes desafios, enfrentou muitos gigantes, e aí sobre todos eles, Davi foi vitorioso. Davi foi vitorioso. Davi teve muitos altos e baixos, isso é sem dúvida, mas acima de tudo, ele foi vitorioso no nome do Senhor Jesus. E aí, querido, ele começa dizendo o seguinte: se não fosse o Senhor, que o diga Israel, né? Que o diga Israel. Nós sabemos que Israel, né, no modo geral, foi uma nação escolhida por Deus para ser testemunho, para ser exemplo. Israel era o povo de Deus. E o povo de Deus sempre foi um povo que sofreu muitas lutas, sofreu muitas perseguições. Mas sempre que Israel estava do lado certo, estava do lado do exército certo, Israel é vitorioso. E Israel, sempre que estava do lado do Senhor, eles eram vitoriosos. E Davi foi um homem que enfrentou muitas lutas, desde pequeno, né, ele já teve que enfrentar gigante, e nós percebemos que ele vai lá e vence o gigante, e aí ele é ungido como rei de Israel, mas não foi fácil, muitas perseguições contra Davi, né, de Saul, mas mesmo assim, ele teve que enfrentar e também foi vitorioso. O verso, continuando o seguinte, diz o seguinte, o verso 2 diz a mesma coisa: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teria engolido vivo. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens nos teria engolido vivo. Queridos, eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu sei que você já passou por muitas situações, talvez parecidas, semelhantes a essa, de você muitas das vezes ser perseguido, né, pelo seu inimigo, pelo seu rival, e aí a única esperança, o único socorro, o único auxílio que você tem é o Senhor. E Davi, ele sentiu isso na pele, né? Sentiu isso na pele, de ser perseguido pelos seus inimigos, né? Quando a gente olha para a vida dele, quantas vezes Saul, né, achando que ele era um inimigo, que queria tomar o trono, investiu, né, contra a vida de Davi, para o matar, e assim ele fez muitas vezes. Quantos exércitos inimigos também não investiram contra Davi, né, o exército filisteu, para que também matasse Davi, mas ele reconhecia que Deus era o amparo dele. Se Deus não estivesse do nosso lado, aqueles homens nos teria engolido vivo. Querido, e às vezes diante dessa situação de ser engolido vivo, talvez é a situação que talvez você esteja passando, né? Talvez alguém esteja passando. O fato de engolir vivo, quando a gente olha para um relato de quando o povo de Deus ele estava peregrinando na terra, o povo de Deus se rebelaram, e aí alguns desobedeceram a terra, e a terra se abriu, e aqueles inimigos sobrecaíram sobre a terra e foram engolidos pela terra. E às vezes você se encontra nessa circunstância de estar sendo perseguido, de estar vivendo talvez uma angústia, de estar vivendo talvez uma situação difícil na sua vida, né? Talvez seja aquela crise, né? O que nós temos ouvido hoje no nosso dia a dia, talvez crise financeira, que talvez muito esteja passando, e que tem deixado você muitas das vezes angustiado. Talvez seja aquela crise no casamento, né? Para muitos o casamento tem sido um problema, né? Muitas dificuldades, muita falta de interrelacionamento entre os casais, e talvez seja um problema, estresse, e tudo isso Davi ele sentiu na pele, tudo isso ele viveu, né? Essas dificuldades,
todas essas dificuldades ele viveu. Então ele sabia muito mais do que ninguém o que ele estava passando. Tem uma música que diz que só a gente sabe o que sente. E ele estava sentindo nessa circunstância de ser totalmente engolido. Imagine quando você está só apenas os olhos de fora, não tem mais o que fazer. Mas é nessas horas que a gente tem que reconhecer, né? Às vezes a gente está só os olhos de fora e diz, não, eu consigo. E aí quer nadar talvez, quer submergir, mas não consegue. E aí a gente tem que procurar alguém que pode nos ajudar. Eu quero compartilhar com vocês algumas passagens nessa manhã que falam a respeito disso. Você nem precisa voltar muito aí no Salmo 121, no verso 2, ele vai dizer o seguinte: quando você não consegue mais recorrer a alguém, buscar socorro, o que é que você faz? E Davi, ele sabia onde buscar. Aí ele faz uma pergunta que diz o seguinte, no verso 2, diz assim, Salmo 121, no verso 2, ele vai dizer assim, de onde vem o meu socorro? E aí ele responde o seguinte, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Querido, então era nessa circunstância que ele estava vivendo, a ponto de ser consumido, né, pelas ondas, as ondas que ele estava vivendo, pela perseguição, pelas crises, pelo estresse. Mas mesmo assim ele não se entregava. Mesmo assim ele não se entregava e ele dizia, para muitos perguntam, de onde vem o meu socorro? Mas ele tinha certeza que o socorro dele vinha do Senhor. E assim ele ia vencendo vitória, pois vitória em qualquer área circunstancial da vida que ele se encontrasse. Eu sei que nesta manhã todos nós, você que talvez está em casa aí também, tem alguns problemas, que talvez venha lhe acompanhado aí talvez durante um período de 5, 10, 15, 20 anos, mas que ainda não foi solucionado, que não foi resolvido. E às vezes temos recorrido talvez ao médico, o médico não tem dado jeito, temos recorrido a um amigo, o amigo não tem dado jeito. E às vezes você recorre a todos os meios, mecanismos que te possam te ajudar, e aí a gente muitos acabam desistindo. Mas aí, querido, a gente tem que olhar para cima, entender que nós temos um Deus, como disse Davi, o meu socorro. De onde é que tem vindo o meu socorro? De onde é que tem vindo o seu amparo? De onde é que tem vindo a sua fortaleza, o seu refúgio? Você pode, não importa a circunstância, a situação, a angústia que você passe, você tem que reconhecer que você tem um Deus, que quando você não puder, Ele pode. E quando você não puder, Ele pode te ajudar. E assim nós temos que prosseguir a nossa caminhada. A luta não vai durar a vida toda, né? A Bíblia diz que às vezes o choro, né, pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. E é nessa perspectiva, é nessa pegada, ou nessa esperança que a gente tem que permanecer. Eu conheço um amigo, ele se batizou na igreja, alguns de vocês conhecem, e aí ele se batizou na igreja, estava tudo as maravilhas. Mas aí começou a vir aquelas dificuldades, né, e aí ele disse, rapaz, o negócio está ficando difícil. E aí nós motivando a ele a continuar, que uma hora ia passar, mas mesmo assim ele não se aguentou, né? Acabou desistindo da caminhada, né? Então, as lutas, as dificuldades, elas fazem parte da vida de todo mundo. Talvez uma mais do que outras, mas temos que persistir. Já pensou se todos nós desistíssemos porque temos um problema, porque temos uma dificuldade, porque talvez estamos sendo engolidos pela maré, pela onda, pelas angústias ou pelas aflições que o cercam a sua vida, e assim não seríamos vitoriosos, não seríamos vencedores. E Paulo ele disse que nós não somos dos que devemos, nós como cristãos, como os conhecedores da verdade, não somos daqueles, não devemos fazer parte daqueles que retrocedem.
estamos na caminhada e quando chegam os momentos, nas subidas da vida, retroceder. E quando nós retrocedemos, a gente volta a fazer o que fazia antes. Né? Imagine você, de onde você saiu, e você retroceder e voltar a fazer o que você fazia antes. Isso é muito angustiante. Eu estava até falando com o pessoal, olha, que é falta de gratidão. Você conhecer tudo que você conhece, e não agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, de onde Ele tem lhe tirado, e você voltar ao que fazia antes. Perder a visão do futuro e das promessas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Mas Davi, ele enfrentava, mas ele não desistia. Ele não desistia. Então ele estava a ponto de ser engolido. E aí o verso continua dizendo, o verso 3, diz o seguinte: e se eles tivessem, o verso 3 vai dizer o seguinte, e nos teriam engolido vivo. Já li isso aqui, não foi? Quando a sua ira se acendeu contra nós. Querido, imagine, ele aqui está descrevendo algumas situações de lutas que ele enfrentou. A primeira diz que ele, se os inimigos tivessem o alcançado, teria engolido vivo, quando a ira deles tinha acendido contra nós. Quando a gente olha para acendeu a sua ira, a gente lembra de fogo, né? E fogo significa mais ou menos as aflições que você tem passado, né? Essas aflições que você tem passado. E quantas aflições você passou, quantas aflições você passa, quantas lutas você tem passado. E Davi, ele se passava nessa circunstância de ser perseguido pelos seus inimigos. E às vezes essa situação de aflição, ela perdura por muito tempo. Às vezes você busca refúgio e não consegue, busca solução, mas não consegue resolver o seu problema, né? O problema não se resolve, o problema familiar não tem solução, parece não ter solução, aquele trabalho não aparece e tudo está difícil. E ele se encontrava nessa circunstância, né? De ter pessoas ao seu lado, muitas das vezes dentro do círculo familiar, né? A gente sabe a luta que Davi passou, a família praticamente desestruturada, desunida, o inimigo batendo a porta. E imagine as aflições, quantas lutas, quantas aflições ele tem passado. E aquele fogo consumidor querendo consumir. Mas, querido, assim às vezes a gente se encontra, né, em meio às situações do fogo consumidor. Mas a gente tem a certeza que o fogo também faz parte da nossa vida. E quantos povos de Deus não já tiveram na fornalha de fogo, né? Quando a gente olha para o passado, os filhos de Deus também foram jogados na fornalha. E Deus o livrou também. E assim, às vezes, você se encontra nessa situação de aflição, de angústia, de sofrimento. E eu quero compartilhar um verso para vocês que retrata muito bem essa proteção de como Deus faz na nossa vida, que é Isaías. Isaías no no capítulo 31, Deus, ele, com relação a essa perseguição de aflição que estamos vivendo em meio ao fogo consumidor que nós estamos passando, Isaías 31, no verso 5, diz assim, ó: como paira as aves, assim o Senhor dos Exércitos ampara a Jerusalém e protege e salva-las, poupa-las e livrará. Como paira as aves, assim o Senhor dos Exércitos ampara Jerusalém. Então, queridos, diante das aflições que alguém está passando, assim Davi vivia, talvez assim você esteja vivendo. E a certeza que nós temos é que, como Pai das aves, o Senhor também, Ele ampara cada um de nós. Aí você pode estar dizendo, mas Adriano, a luta está grande, o sofrimento está grande, a angústia, eu já não me aguento mais. Mas, queridos, o Senhor, Ele não disse que seria fácil.
Ele não prometeu que a sua caminhada seria fácil, mas no final ele nos prometeu que a vitória era certa, né? Então, a angústia, sofrimento é a coisa mais inevitável, né? É a certeza que nós iremos passar. Estamos vivendo nós não somos dessa pátria. Nós não somos dessa pátria. Então, se estamos nessa pátria aqui de passagem, nós estamos vulneráveis. Nós não somos imunes ao sofrimento. Nós não somos imunes ao sofrimento. Nós não somos imunes às lutas. Mas o Senhor cuida de nós. Então, mesmo quando você vê que não tem solução, mesmo que você vê que Deus não tem respondido, quando nós oramos, o Senhor se inclina para ouvir a sua oração, a sua oração. E às vezes a gente, como ser humano, queremos que Deus atue na nossa vida da maneira que nós queremos. Senhor, tira esse fardo de mim que eu não me aguento mais. Mas às vezes a gente ainda consegue carregar. E o Senhor, Ele vê as coisas não como muitas das vezes nós vemos. E assim Deus ele tem planos diferentes das vezes do que nós temos. Porque Ele, diante da situação, Ele quer nos ensinar uma grande lição. Talvez no momento eu e você não entendamos, mas no futuro, talvez próximo, a gente pode entender que o Senhor estava fazendo algo, ou permitindo algo acontecer na nossa vida, para nos ensinar uma lição. Talvez de perseverança, talvez uma lição de dependência, né? Talvez uma lição de humildade, que precisamos ser humildes. Enfim, quase todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, a gente tem que deixar Deus agir e buscarmos a Ele a solução, o socorro, quando nós estamos passando nessas situações difíceis. O verso continua dizendo, querido, no Salmo 121, que diz o seguinte: olha as lutas que Davi passa. O verso 4: as águas nos teria submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas nos teria submergido. Querido, a gente está acostumado aí, vocês que moram nas cidades grandes, vocês estão acostumados a ver, né, os volumes de água, que muitas das vezes é assustador, né, e tem causado muita destruição. E aí a gente vê muitas das vezes as casas sendo levadas, os carros sendo arrastados, moto, e muitas pessoas também. E aí a gente tem percebido a fúria da água, né? A gente teve aí umas chuvas agora recentemente, que também não foi muito fácil aqui na nossa região. Devastou algumas casas, algumas estradas, enfim. E essa perseguição, ou as águas, como diz Davi aqui, as águas nos teria submergido, ele está falando a respeito das perseguições que ele estava enfrentando, das lutas que ele estava enfrentando. E não era fácil, querido. Talvez na sua casa dá para você ter um pouquinho de noção do que Davi ele passa. Imagine você que aí tem uma família de 20 filhos, né? Uma família de 20 filhos, já encontrei algumas mães aí, que foi mãe de 20 filhos. E você educar esses 20 filhos no caminho do Senhor, não é fácil não. Devia haver um grande conflito, né, familiar. E Davi não só tinha uma família, Davi tinha vários filhos, várias mulheres, né, e ter que liderar, né, um reino, ter que cuidar dos inimigos. Então, eram muitos problemas que o circundavam à sua volta. E para se administrar uma casa já está difícil, imagine com tantos problemas. Problemas familiares, que era muito, os filhos querendo tomar o seu reinado, né? Enfim, perseguição, às vezes encurralado pelo inimigo. Então eram muitas coisas que ele estava enfrentando. E diante dessa situação, Davi muitas das vezes estava sufocado e angustiado, a ponto de não se aguentar. É por isso que ele diz o seguinte:
as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Então era uma circunstância muito difícil que ele se encontrava. Mas quando a gente tem um Deus que a gente pode buscar conforto, a gente pode buscar amparo, as coisas ela fica mais fácil de sobressair essa situação difícil. E eu quero levar vocês agora mais uma vez para o livro de Isaías, que diz o seguinte. Você já conhece essa passagem que diz assim, ó, Isaías 43, que diz assim, ó: quando você estiver passando pelas águas turbulentas, aí a Bíblia vai nos dizer o seguinte, 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Amém? Isso aí todos nós passamos, né, nós passamos pelas as águas turbulentas, talvez aquele fogo da aflição que eu falei recentemente, todos nós passamos. Mas, acima de tudo, a certeza que nós temos é que, mesmo diante disso, o Senhor ele não nos solta a mão, Ele anda conosco. E se você passou por as águas turbulentas, pelas aflições das chamas ardentes, não foi porque você sozinho teve mérito, mas é pelos méritos de Jesus que tem te ajudado a perseverar, a lutar e a vencer. E assim, Davi ele enfrentava essa circunstância. Continuando o verso do Salmo 121, a gente diz, o verso 5 diz o seguinte, o verso 6, né? Bendito seja o Senhor que nos deu, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. E Davi ele usa muito essas figuras de linguagem aqui nesse salmo para nos ensinar essas lições, né? Ou seja, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Quando a gente assiste aqueles programas de animais, no Discovery e outras coisas, aparecem alguns animais, né, que são presos um dos outros. E o leão ele está no topo, né, está no topo. E os outros animais praticamente são quase, a maioria são presas do leão. E a gente sabe que o leão, por ele ser considerado o rei, muitas das vezes ele persegue a presa e na maioria das investidas dele ele consegue. Dificilmente ele perde a investida, porque ele é muito cauteloso, ele é muito perspicaz naquilo que ele faz. E aí quando ele persegue a presa, ele dá uma bocanhada, e na primeira mordida, os dentes estraçalha, sufoca a presa, e ali ele devora. Percebeu? Que Davi ele estava passando nessa situação. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Ou seja, a situação que ele estava passando não era fácil, não. Não era fácil, a perseguição dos inimigos. Ele compara a uma perseguição de um leão que ele estava vivendo. Mas o Senhor não o permitiu. Não o permitiu e ele foi vitorioso. Né, querido? Então, assim nós estamos vivendo, né? Assim nós estamos vivendo. E quando fala de um leão, nós estamos vivendo hoje uma perseguição espiritual, né? Nós temos um inimigo que tem investido contra nossas vidas. Satanás ele anda aí ao derredor buscando a quem tragar, né? E então nós precisamos buscar o refúgio, o amparo de Deus para podermos vencer a cilada, as astúcias do inimigo. Então, o inimigo também anda com suas presas afiadas, aguçadas, buscando a presa. E quem são as presas? A mim e a você. Então, precisamos estar atentos, precisamos ser cautelosos e buscar sempre o refúgio, a proteção e os cuidados de Deus.
O Salmo, a gente não vai citar essa passagem agora, mas eu quero passar para outra passagem. A gente vai ler outro Salmo aqui que diz o seguinte. Então, o que eu quero dizer é que a nossa luta, ela é espiritual também, né? A minha, a sua. E Davi, ele enfrentava essa luta. O verso 6, o verso 7, na verdade, vai dizer o seguinte: o Senhor salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livre. O Senhor salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. E quebrou-se o laço e nós nos vimos livre. Querida, esse verso aqui, ele retrata muito bem aquilo que nós conhecemos. Você que talvez já tenha criado um passarinho, sabe muito bem essa ilustração. Para se pegar um pássaro, muitas das vezes você tem que preparar o sapão, né, ou a arapuca e colocar lá na tocaia. E aí a ave vai lá e entra dentro e acaba se tornando uma presa, né, do passarinheiro. E assim, são as ciladas que tem, né, o inimigo ele tem feito para cercar o seu povo. Ele muitas das vezes coloca ciladas, coloca armadilha para nos capturar, né? E a gente às vezes acha que está forte, está protegido, mas muitas das vezes vivemos desatento ou desapercebido em alguma situação. E é nessa situação que muitas das vezes a gente acaba sendo acometido ou acabamos sendo pego pela cilada e astúcia do inimigo. E também era uma situação real na vida de Davi, né? Era uma situação que ele estava passando. E assim como Satanás ele persegue o povo de Deus, Davi também, além do Satanás, tinha os perseguidores que queria perseguir, ou melhor, que perseguia, que colocava a armadilha para que ele caísse. Quantas tentações, né? Quantas inclinações ele enfrentou, né? E a gente percebe que na vida de Davi muitas coisas aconteceram: adultério, fornicação, revolta, enfim. E ele sofreu muitas dessas lutas. Muitas coisas o acometeu na sua caminhada, mas mesmo assim ele recorria a Deus. Então, queridos, diante de tudo isso que nós percebemos, quando a gente olha para a vida de Davi, se não fosse Deus, como diz o verso, se não fosse Deus que estivesse do lado dele, não tinha escapatória, não tinha solução para a sua vida, né? O inimigo teria o cercado, teria o destruído e tinha acabado a história de Davi. Ao longo de toda a história do povo de Deus, a gente percebe que Deus ele tem cuidado do povo dele. Às vezes parece aos nossos olhos que a gente não vê, não percebe as manifestações do agir e do poder de Deus. Mas ao longo de toda a história, né, quando a gente olha para o dilúvio, Deus vai lá e protege e guarda o seu povo. E todos aqueles que entraram na arca foram salvos. Quando a gente olha para o povo do deserto, também o Senhor cuidava, o protegia das nações inimigas, provia as necessidades deles, sanava os anseios, providenciava alimento, água, e Deus ele cuidava. E assim em todas as situações, Deus cuidava do seu povo. Então Davi, o que ele mais fazia era reconhecer e era grato a Deus pelo que Deus fazia, pelo que Deus fez e pelo que Deus fazia na sua vida. Ele foi um homem de muitas lutas, de muitas frustrações,
de muita amargura na sua vida, mas, acima de tudo, ele foi vitorioso. Ele foi vitorioso porque ele conseguiu, mesmo estando submergido, ao ponto de estar apenas os olhos de fora, ele conseguiu olhar para o céu e reconhecer o seu amparo, reconhecer o seu socorro, reconhecer o seu auxílio, que Deus era quem o providenciava todas as coisas. Queridos, eu sei que estou falando aqui de Davi, mas a nossa vida, a nossa luta também, ela é real. Tenho falado que uns mais do que os outros. E esses versos que eu acabei de mencionar é justamente mostrar para mim e para você que nós, quando estivermos passando por situações semelhantes, parecidas, nós temos que olhar para aquele que pode todas as coisas, olhar para Deus, a quem pode dar o nosso auxílio, o nosso socorro. O verso 8, finalizando essa leitura, diz o seguinte: o nosso socorro, querido, está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro está no nome do Senhor. Eu não lembro mais a pessoa que disse o seguinte: eu posso olhar para baixo e não enxergar o Senhor, mas jamais eu vou olhar para cima e não vou reconhecer que existe um Deus. Às vezes a gente olha para baixo, talvez também não perceba, mas quando a gente olha o vislumbre do céu, não tem como não perceber, não acreditar que tem um Deus que criou todas as coisas. E Davi, ele tinha muitas falhas, defeitos, mas ele era convicção que Deus era o socorro, que era o auxílio para lhe conceder vitória. E Davi conseguiu construir uma história. Deus fez uma história na vida de Davi. E a Bíblia, em meio a tudo aquilo que ele fez, no final da sua vida, a gente ainda consegue perceber que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente percebe que tem andado um pouco. Talvez você tenha percebido durante esse ano que talvez tenha andado um pouco distante do Senhor, que precisava ter feito coisas melhores, ter talvez estudado mais a Bíblia, ter orado mais, mas você não fez. Talvez para muitos tenham pensado em desistir da caminhada da igreja, assim como muitos o fizeram. Mas, queridos, desistir não resolve o nosso problema, não melhora a nossa vida. O que nós precisamos fazer é reconhecer. Primeiro, ser grato a Deus pelo que Ele fez durante todo esse ano, ter cuidado de você, ter lhe proporcionado saúde, vida, esperança, ter livrado de muitos incidentes da vida, para que você pudesse estar aqui hoje, talvez contando para Deus a sua história. Um novo ano, né? Um novo ano está se iniciando. Mas esse novo ano, na verdade, ele é só uma continuação. A história, ela continua, ela não tem intervalo, ela não para. Então, querido, se talvez você tenha pensado em desistir, desanimar, por meio das lutas, das frustrações, das decepções, das angústias, das aflições, das águas turbulentas que você tem enfrentado, não esqueça que tem um Deus que te ampara, que estende a tua mão, que esteve com você até aqui. Desde o primeiro dia da sua vida até aqui, Ele tem te amparado, tem cuidado de você. E a certeza que eu tenho, que a partir do momento que nós nos colocamos, Ele pode redirecionar nossas vidas, e assim nós construiremos uma nova história. Que Deus, Ele continue abençoando a nossa vida, nos ajudando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. A convicção que eu tenho é que a mesma ajuda, o Senhor, Ele vai continuar nos ajudando no ano vindouro e nos próximos anos da nossa vida.
O que eu e você precisamos é nos colocar, assim como uma criança se coloca nos braços do seu pai e da sua mãe, nós possamos, como uma criança, nos colocar nos braços do Pai e dizer: Senhor, eu não consigo, então me leve nos braços. E assim Ele vai te levar e te colocar num porto seguro. Então que Deus Ele te abençoe, te guarde, te ajude nas suas lutas e aflições da vida que você tenha passado, que está passando ou que irá passar. E Paulo ele diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus Ele é por nós, se Deus Ele é por você, se Ele é por mim, quem será contra nós? E em meio a todas estas coisas que você enfrenta, que você enfrentou, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nesse momento, minha esposa Sara, ela vai cantar. E que você possa também meditar na letra desse hino. E que você possa colocar a tua vida nas mãos daquele que tudo pode, Senhor Jesus. Sempre assim, do mesmo jeito. Passam dias, passam horas, e você sempre sofrendo. Estou à porta, te esperando. Deixe-me entrar, eu te dou não tem jeito. Quero ajuda, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Eu já sofri teu sofrimento. Tive fome, tive sede. Fui traído por amigos, mas a vitória é garantida. Se me aceitar e me entregar tua vida. Quero ajuda, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida.
Senhor, e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Amém? Amém. E esse é o desejo que o Senhor tem para cada um de nós. Em meio às aflições, em meio às feridas, em meio às angústias, Ele deseja nos dar uma nova perspectiva, uma nova esperança para a nossa vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Primeiramente pelo privilégio da vida, diante de todas as lutas que passamos, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos anseios, das nossas necessidades, das nossas aflições. E aqui estamos, Senhor. Nesta manhã, através da vida de Davi, a gente percebeu tão quanto ele sofreu. Problemas familiares, problemas com o inimigo, acusações, mentiras, frustrações. E a situação que ele se encontrava muitas das vezes era frustrante, angustiante. Mas acima de tudo ele reconhecia que tinha um Deus que podia sanar, podia solucionar os seus problemas. E assim ele o fazia. E aqui nos encontramos hoje, Senhor, também mediante algumas situações parecidas, que muitas das vezes olhamos, não temos a quem recorrer, e quem nos resta é apenas o Senhor. Então, Senhor, nos ajuda a colocarmos a nossa vida, a nossa dependência integralmente, totalmente nas Suas mãos, e dependermos de Ti por completo, Senhor. E a certeza que temos que quando assim o fazemos, o Senhor fará muito mais daquilo que nós necessitamos, muito mais daquilo que nós desejamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque esse ano, Senhor, enfrentamos muitas lutas, mas acima de tudo tivemos mais êxito, mais vitórias. A certeza que temos também é que vamos enfrentar, mas a certeza que temos é que temos um Deus que nos prometeu que a vitória também é garantida. Aqui, ó Deus, nesta manhã se encontra um pouco do Teu povo, reconhecendo que somos pequenos, que somos falhos, que às vezes somos pecador. Mas também reconhecemos que temos um Deus que é grande em perdoar e que a Tua graça e misericórdia nos alcança. Ó Deus, obrigado por tudo, por até aqui ter nos ajudado. Fica com cada irmão, cada família, cada amigo que nos assiste também nos seus lares. Que o Senhor seja o auxílio, que o Senhor seja um amparo em todas as circunstâncias difíceis que alguém venha a passar. Ó Deus, não temos nenhum merecimento, não temos nenhum mérito, mas te pedimos e te suplicamos as Tuas bênçãos, é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um ótimo sábado na Sua santa e boa companhia.